ressurreição. Portanto, hoje, domingo de Páscoa, nós vamos nos referir a esse evento tão importante, cuja doutrina é basilar na vida do cristianismo, a ressurreição de Jesus, porque, como mesmo disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã o que pregamos. Se Cristo não ressuscitou, é vã o nosso culto, é vã a nossa fé. Portanto, hoje refletiremos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Pois bem, o texto é este. É domingo de ressurreição, um dia como hoje, o primeiro dia da semana. Entretanto, a sexta-feira, o anteontem foi terrível, o anteontem foi de dor, a sexta-feira foi cruel. Eles não apenas ouviram os alaridos do povo gritando, dizendo crucifica-o, mas eles viram, eles acompanharam um homem, aquele companheiro, aquele homem que antes transitava por aquelas ruas livre, aquele homem que antes era seguido por multidões, livre, aquele homem que antes era seguido por eles mesmos, os 12 de perto, agora aquele homem está só. Aquele homem foi cuspido, aquele homem foi agora abandonado por todos. Agora, Pilatos o fez caminhar por ruas bem estreitas mesmo. Aquilo que é chamado de Via Dolorosa ou Via Crucis. Um espaço de poucos metros. E o objetivo era colocar as multidões ao lado e ele ser humilhado por todo o caminho. Não era um caminho tão longo, mas era um caminho cruel, porque além de ele estar carregando uma cruz pesada, um madeiro cru, de madeira crua, sendo humilhado por todos aqueles que do lado seu estavam, ele estava carregando os meus pecados. Ele estava carregando toda a humilhação sobre um homem absolutamente justo. Então a sexta-feira foi cruel. Aqueles homens começaram a ser tomados de medo na sexta-feira, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso. Desde aquela madrugada lá no Getsemane, aqueles homens já estavam cansados, eles não estavam preparados, embora comunicados e avisados da realidade cruel da prisão, do julgamento e da crucificação de Jesus. Eles não tinham noção daquilo, eles só ouviam como se fosse mais uma das muitas histórias de Jesus. Mas a realidade da sexta-feira é cruel. Ele foi preso, ele foi julgado. Naquela madrugada mesmo, Pedro o negou. Horas depois, Judas, que o havia traído, se enforcou. O corpo discipular foi tomado de medo. E eis que aquele homem teve o seu corpo colocado numa cruz. Ali, desnudo, a sua vergonha sendo ali exposta, todos o abandonaram. Ninguém ficou. O seu corpo foi tomado por um homem, foi levado para um jazigo. Ali ele foi sepultado distante dos olhares dos 11. O 12º já havia partido. Abandonado e só aquele homem foi colocado no sepulcro. Os 11 restantes fugiram para lugares ignorados, mais distantes dos olhares dos demais, porque pensavam, se fizeram isso com o meu Senhor, o que eles não farão conosco? Vamos procurar refúgio. Chega o sábado é de pavor, o sábado é de medo, o sábado toma deles o silêncio, toma dele todas as palavras. Aqueles homens não falam, mas aqueles homens tomaram uma decisão. Eles disseram, se aquele homem morreu, nós seremos os próximos, vamos nos unir. E aí chega o domingo da ressurreição. Jesus já aparecera a Maria Madalena. Maria Madalena já havia comunicado a eles, porque recebera esse mandado de Jesus, e de dizer aos meus irmãos que eu aparecerei lá. É como vos havia dito. Entretanto, aqueles homens se reúnem num cenáculo, que é um lugar qualquer, é uma sala qualquer, e eles estão ali reunidos, no primeiro dia da semana, mas o medo não saiu deles. O medo prevalece. O medo é a palavra. O medo é o sentimento.
Então eles tomam a decisão de colocar trancas nas portas, nos diz o verso de número 19. Eles estão ali reunidos e com medo, eles dizem, vamos nos proteger. Se tivermos que morrer, morreremos os 11 juntos. Se tivermos que morrer, nós vamos nos defender, mas ficaremos juntos. Mas se tivermos que morrer, morreremos, mas vamos fazer o que devemos fazer, vamos colocar trancas nas portas. Mas eis que nos diz o texto, Jesus não bate à porta. Jesus simplesmente desconhece as trancas do medo. Jesus se põe naquele lugar e diz, paz seja convosco. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema Jesus, a Páscoa e a Igreja. Jesus, a Páscoa e a Igreja. A primeira lição que nós vemos nesse texto, irmãos, nesse curto texto, é que Jesus é o único capaz de transformar o medo em confiança. Volte o seu olhar para o verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus sabia do coração de cada um daqueles homens. Essa expressão, paz seja convosco, irmãos, era uma saudação absolutamente comum. Como nós dizemos hoje, oi, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem, como vai? Era uma saudação comum. Mas naquele contexto, paz seja convosco, ganhava uma outra dimensão. A dimensão do estabelecimento da graça de Deus no meio do caos em que se encontravam aqueles homens. O medo tomara lugar, aquela saudação diária, comum, natural, do dia a dia, agora ela se reveste de um poder, de uma expressão que traz em si a graça do Pai e o poder do Senhor Jesus Cristo. Naquele contexto, paz seja convosco era significativo, era mais do que, oi, tudo bem? Jesus sabia que não estava tudo bem para eles, não para ele, Jesus. Para ele, tudo estava de acordo com a vontade de Deus. Mas no coração daqueles homens, não. O coração daqueles homens imperava o medo, imperavam as incertezas, imperavam os pontos de interrogação. E agora? Anteontem ocorreu o que ocorreu, ontem foi silêncio, hoje estamos todos com medo, como será amanhã, segunda-feira? E é nesse dia, tão logo ele ressuscita, ele se reúne com a igreja, ele se reúne com os seus, porque ele é o único capaz de tirar o medo e estabelecer a confiança. Talvez, irmãos, aqueles homens esperassem de Jesus uma palavra de repreensão. Mas por que eles poderiam esperar uma palavra de repreensão? Porque todos o abandonaram. Todos se esqueceram dele. E ainda agora há pouco na Escola Bíblica Dominical nós falamos isso. Como temos a facilidade de nos esquecermos de Jesus. Como temos a facilidade de estabelecermos outros referenciais que não Jesus. Pois bem, rapidamente aqueles homens assim o fizeram. Eles se esqueceram de todas as promessas, aqueles homens se esqueceram de todas as palavras, de todos os ensinos, de tudo aquilo que Jesus houvera dito, dizendo, eu vou morrer. Mas eles entendiam que era apenas mais uma das parábolas, mais uma das palavras difíceis de Jesus. Eles não entendiam jamais, eles não tiveram percepção espiritual, discernimento espiritual suficiente para dizer, o Jesus vai morrer. Eles não entendiam essas palavras. Talvez esperassem ali uma palavra de repreensão e merecedoras palavras. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo os visita num dia de angústia, num dia de dor, num dia em que o medo houvera se estabelecido. Jesus é o único que tem o poder de transformar o medo em confiança. Paz seja convosco. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Jesus é o único que tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Transformar a tristeza em alegria. Volte o seu olhar para o verso de número 11. Dizendo isso, paz seja convosco, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos
ao verem o Senhor. Jesus está vivo, Jesus é a esperança. A sexta-feira parecia que ainda estava viva. Aquele domingo ali, irmãos, para eles, parecia ser o prolongamento da sexta-feira. A dor parecia não ter fim. Parece que eles passaram da sexta para o domingo sem dormir, sem ter o que fazer. Parece que não vivenciaram o sábado, embora tivessem vivenciado. Mas o sentimento de tristeza era terrível. O sentimento de tristeza trouxe prostração para aqueles homens. E Jesus Cristo, ao dizer, Pai seja convosco, mostra que é Ele mesmo. E aí a alegria é restabelecida. Irmãos, a alegria da igreja não são pessoas nem notícias. A alegria da igreja é Jesus. Não há ninguém que possa estabelecer-se como alegria ou como referencial a não ser somente Jesus. E ele sabe disso, por isso ele não bate a porta. Talvez se ele batesse a porta ali, aquela porta talvez não fosse aberta, pelo medo dos homens que ali estavam adentro. Talvez eles perguntassem quem é, e se Jesus dissesse sou eu, certamente eles não acreditariam, porque o medo faz isso. O medo impede a fé, o medo impede a ação, o medo, quando ele se estabelece, ele deixa a paralisia. Ele tem o seu aspecto positivo, mas o aspecto negativo é igualmente forte. E aqueles homens estavam dominados pelo medo. Jesus, ele desconhece os nossos medos. Ele desconhece as nossas trancas. Jesus se estabelece porque ele é Senhor. Ele demonstra o seu poder maior do que o medo. A alegria dos discípulos é restaurada. A tristeza é removida. A apreensão que durava desde a sexta, agora se desfaz. Ela é desfeita pela presença de Jesus. Os discípulos precisavam de Jesus, a igreja precisava de Jesus, nós precisamos de Jesus. Ele é a base da nossa alegria, ninguém mais ou outra coisa qualquer. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que agora a presença do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é a preparação para um novo tempo. A presença de Jesus, a ressurreição de Jesus, é a preparação para um novo tempo. Volte o seu olhar para os versos 21 e seguintes. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. É a primeira e única ocasião em que isso ocorre. Somente o evangelista João narra esse episódio de Jesus ter soprado e eles terem recebido o Espírito Santo. É a única, não há outra menção sobre isto. Não se sabe exatamente o porquê ele assim o fez, mas ele o fez. Ele tem poder para isso e foi exatamente isso que ele fez. Ele soprou e uma nova ordem agora é dada. Observe muito bem que Jesus repete a expressão paz seja convosco, porque ele sabe da importância dessa expressão, e ele prossegue dizendo no verso 21, eu também vos envio. Olha que interessante, eles estavam num cenáculo, numa casa, num lugar, com as portas trancadas. Jesus Cristo diz, saiam, saiam, acabou o medo, saiam. Não levem palavras de medo, levem a verdade da ressurreição. Vocês têm mensagem para falar. Falem, anunciem. Abram as portas, saiam, tirem as trancas. Anunciem a ressurreição, anunciem o poder de Deus. Vocês são portadores da vida, vocês são portadores da ressurreição. É também momento de perdoar. Observe bem o verso de número 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados.
Aqueles momentos, irmãos, poderiam ser momentos de revanchismo, porque eles seriam perseguidos e já estavam sendo. E Jesus diz: nossa palavra é de perdão, perdoem. Estabeleçam uma graça. Eu vim para perdoar. E Jesus Cristo diz: perdoem. A igreja é conduzida nesse contexto. É momento de perdoar, é momento de compreensão, é momento de esperança. Paz seja convosco. Jesus, a Páscoa e a igreja. Jesus é o único que tem poder de transformar o medo em confiança, a tristeza em alegria e prepara a igreja para um novo tempo, um tempo de uma nova mensagem. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, a ressurreição de Jesus muda o sentido da celebração da Páscoa. Até então, a celebração da Páscoa estava nos moldes referenciais do Velho Testamento. Então, havia um cordeiro, macho, primogênito, sem defeito. Assim foi desde a saída do Egito, do seu estabelecimento. Aquele cordeiro era um tipo de Cristo. Na instituição da Páscoa, um cordeiro deveria ser imolado na transição da 9ª para a 10ª praga do Egito, a última praga, a matança dos inocentes. O sangue do cordeiro deveria ser tomado e derramado nos umbrais da porta da casa do povo de Deus. Onde tivesse o sangue do cordeiro, o Espírito de Deus ali não entraria para matar. E nos diz o texto que todos os que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, todos os que ali estavam, foram poupados. Entretanto, houve choro em todas as ruas do Egito. Grande pranto, inclusive no palácio de Faraó. Aquele cordeiro era um tipo de Cristo. A celebração da Páscoa judaica deveria ser assim. Entretanto, a morte do Cordeiro de Deus e o derramamento do seu sangue estabelece um novo sentido da Páscoa. Páscoa, irmãos, é a ressurreição de Jesus. Por isso nós celebramos a Páscoa dessa maneira. Por isso nós renovamos essa mensagem, porque ela é basilar na doutrina da Igreja de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ressurreição de Jesus muda o sentido da celebração, porque estabelece a verdade sobre essa celebração. A Páscoa judaica era um tipo, a Páscoa cristã é a realidade. Não matamos cordeiros, o cordeiro já morreu. O cordeiro ressuscitou, o cordeiro está vivo. Essa é a Páscoa cristã. A ressurreição de Cristo também, irmãos, estabelece a história da redenção. A história da redenção agora está completa. Tudo que os profetas diziam no Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Agora a história da redenção se faz completa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João no capítulo 1, no verso 29. É Ele o Cordeiro de Deus, é Ele e não há outro. Agora, a história da redenção pode ser contada de ponta a ponta com a verdade do Cordeiro que morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo também, irmãos, confirma todas as promessas do Velho Testamento. No Velho Testamento há cerca de 300 profecias acerca de Jesus. Jesus cumpriu-as todas, exceto uma, a sua volta, e Ele o fará em breve. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo também renova o testemunho da igreja. Saiam, tirem essas trancas. Há uma novidade que o mundo precisa saber. Eu estou vivo. Eu ressuscitei. Lucas capítulo 24, verso de número 6, o testemunho do anjo quando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é:
Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia dito. O mensageiro de Deus, a testemunha que conferiu, as mulheres que ali também estiveram, os discípulos que para lá correram, todos são testemunhas da ressurreição do nosso Senhor. Irmãos, isso é a Páscoa. É essa história que os nossos filhos devem conhecer. É essa história que os nossos netos devem conhecer. E os filhos dos nossos filhos, de geração em geração, não há lugar para outra história. Devemos fazer valer a verdade do Evangelho, porque não foi outro animal a não ser o Cordeiro. Não houve nada de doce, eu sempre digo isso. Foi amarga. O sofrimento foi amargo. A dor foi cruel. A dor foi sentida. Foi uma vida. Não houve lugar ali naquela sexta-feira para alegrias. Houve lugar para medos. A ressurreição de Jesus Cristo tirou o medo, estabeleceu a esperança. A ressurreição de Jesus tirou a tristeza e estabeleceu a alegria. A ressurreição de Jesus tirou o silêncio e deu uma nova mensagem para a igreja. Glórias a Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.